Eu me sinto realmente I feel felicíssimo extremely happy por este encontro, por esta oportunidade. opportunity. Começo por dizer, Saying relatar uma experiência que which tive I had nesta semana. Eu tenho a prática de fazer a leitura bíblica, capítulo por capítulo, mas eu faço um acréscimo lendo versículos bíblicos que chamamos promessas divinas. 20 versículos, 19 versículos, eu os tenho aqui. Leio o primeiro. A minha alma espera somente em Deus, e dele vem a minha salvação. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E prossigo fazendo a leitura de versos que me inspiram, que me comovem, que me falam da graça de Deus. Eu estava essa semana, assentado numa cadeira, numa poltrona, e comecei a ler os versículos, e li os versículos todos. Quando menos espero, alguns caíram ali na cadeira, entre aquela parte mais alta e a mais baixa, e o versículo da Bíblia desapareceu. Fiz tudo para encontrá-lo, ele ficou realmente sumido. Eu então resolvi apanhar outro versículo no conjunto daqueles que eu sempre apanho para ler. E quando eu li o versículo que substituía o outro que caiu lá na poltrona, foi este aqui, com o qual eu me deparei. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Eu, na verdade, não tinha um outro versículo entre os 20 que sistematicamente lia que falasse da pobreza. Mas, de uma forma realmente surpreendente, perdi um versículo que não sei qual foi e tive que encontrar, e encontrei aquele que haveria de me comover e de me fazer rebuscar o passado distante e dele me lembrar quando participante do movimento denominado Diretriz Evangélica, no ano de 1945, década de 40, década de 50, Lauro Bretones, Imaim Lacerda, Elcio da Silva Lessa e muitos outros lideraram o movimento Diretriz Evangélica, que por iniciativa do pastor reverendo Clemir Fernandes, teve a sua comemoração realizada há 2 meses passados,
no Seminário Teológico do Sul do Brasil. Estou dizendo tudo isto para concluir afirmando: naquela época estávamos todos associados também individualmente, porque a Convenção Batista Brasileira não pertencia à Confederação Evangélica do Brasil, e nós éramos e como somos batistas. Nós, assim, comemoramos os 60 anos do movimento Diretriz Evangélica. E eu ando procurando a Confederação Evangélica do Brasil e não a encontro, não sei onde ela se acha. Convidado para vir aqui hoje e saudoso daquelas manifestações integradas, holísticas, por um evangelho que fale ao coração do pecador para a sua redenção eterna, mas que também proclame a necessidade da justiça social através da beneficência, da ação social e das modificações e transformações legais, porque a nossa ação não pode parar, morrer apenas num trabalho filantrópico ou numa assistência social. Temos que levar o nosso pensamento ao Congresso, aos governantes, para que haja transformações da lei, a fim de que a justiça social impere e domine na pátria brasileira. Eu posso terminar? Eu não posso deixar de mencionar, e vou terminar mesmo de verdade, uma ilustração que está no livro de Elcio da Silva Lessa, recentemente chamado A Eternidade. Um cidadão ia passando e viu que o senhor de um escravo mandou chicoteá-lo. E ele estava sangrando. E alguém por ali passou e viu aquele quadro e teve uma piedade extrema pelo homem, pelo escravo, e mandou cuidar-lhe das feridas, enxugar o sangue, levá-lo a uma condição humana. Veio, passou o segundo e olhou: muito bem, você fez uma obra magnífica, mas não basta. Resolveu ir ao senhor do escravo e comprar o escravo e dar-lhe a liberdade. Você está livre. Cometeu assim. E veio o terceiro. Vocês dois fizeram algo excelente. Vocês dois, um cuidou das feridas do escravo, o outro o libertou, mas não basta. E disse: é preciso fazermos um movimento político para a abolição da escravatura. E ele liderou o movimento. Beneficência, ação social e ação política, para que leis justas sejam estabelecidas numa sociedade em que a pobreza é uma mancha,
é um sinal absolutamente condenável, é uma injustiça. Avante, movimento que aqui se encontra. E eu tomei nota porque eu não conhecia este movimento. Rede Evangélica Nacional de Ação Social. Eu estou feliz, felicíssimo nesta manhã, por ver a presença, a realidade deste movimento. Avante, cristãos, avante. Obrigado, pastor Davi. Vocês imaginam esse homem com 40 anos, né? Com 30 anos, né? Eles realizaram aqui no Rio, em 1965, a primeira Conferência Nacional de Ação Social no Colégio Batista. Estava Richard Shaw, Rubem Alves e outros muitos da Confederação Evangélica. E Davi Malta e muitos que ele citou aqui também estão. Obrigado demais. O Senhor nos abençoa com a sua presença. Wellington, é com você. Mas eu quero chegar aos 90 anos como o senhor, que Deus nos abençoe, né? Com toda essa energia, essa garra de lutar pela mudança estrutural da nossa sociedade, que é, em suma, um compromisso cristão. Ele me obriga a dizer o seguinte, como geralmente falo com os meus amigos. Minha mãe, meu amigo João, Pedro, Paulo, irmãozinho querido, minha mãe morreu com 102 anos. Meu avô com 105. Aí eu concluo, vocês vão me aturar ainda há muito tempo. Então, em nome da Rena, o senhor está convidado para o 20º encontro da Rena. Bom, eu gostaria que vocês que têm perguntas encaminhem aqui para a mesa, que eu vou tentar, da melhor maneira, transmitir aos nossos convidados. E vou pedir licença para o nosso brilhante tradutor, que eu vou tentar fazer a pergunta direta em inglês, e você me corrige se eu cometer algum... Dá espaço para eu fazer a tradução para o português. Okay. We have the two first questions for Ms. Arbutus. Okay. As primeiras duas perguntas é para a senhora Arbutus. And the first one is, how do you see the fact that the first woman has been made from the bones of the man, and not the same way that God created Adam? Como é que a senhora percebe o fato de que a primeira mulher foi criada a partir de um osso de Adão e não foi criada da mesma forma que Adão foi criado? It's not my question. Yes, yes, yes. Não é minha pergunta. And I do not need to have a definitive answer. E eu não preciso ter uma resposta definitiva nisso.
It's good enough for me that it was real close to his heart. Basta para mim que foi bem de perto do coração dele. For the theological questions, I'm happy to defer to my husband. E para as questões teológicas eu passo para o meu marido tranquilamente. Some people argue that what comes last is most important. Algumas pessoas dizem que o que vem por último é o mais importante. I think that those kinds of things are really not to be interpreted as having any significant theological importance. Eu creio que algumas coisas não precisam ser dada todo um peso teológico. Okay, the second one is, what's your opinion about not having any woman among the 12 disciples? E então a pergunta, qual a opinião da senhora pelo fato de que entre os discípulos não tinha uma mulher, os 12 discípulos? That one's much easier. Essa é muito mais fácil. Lots of reasons. Tem muitas razões. Cultural, it would have been hard for a woman to live that closely with a rabbi. Uma era a questão cultural. Seria muito difícil uma mulher viver naquela proximidade de um rabino. There also were no slaves. E também eles não tinham escravos nos 12. There also were no Gentiles. Também não tinha nenhum gentio entre os 12. That certainly does not prevent all of us from having equal access to God. E isso não evita que todos nós tenhamos livre acesso a Cristo. Okay, thank you. One for Mr. Ronald. You have said that we must live like Christ. O Senhor disse que nós devemos viver como Cristo. Today, some people presents new models of Christianity. Algumas pessoas hoje apresentam novos modelos de cristianismo. Like Tommy Tenney, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Maurice Cerullos, and many others that try to influence Christianity in Brazil. Como Benny Hinn, Maurice Cerullo e os outros que ele leu aí que tentam influenciar o cristianismo no Brasil. In the middle of so many voices, how can we argue and make present new models that propose our holy faith, our holy mission? E no meio de tantas vozes, como que nós conseguimos manter ou apresentar esse novo modelo que apresenta a nossa fé holística? And so that we have some kind of counter reaction to this kind of approach that mines our faith. E então, como que nós podemos ter uma contraproposta, uma contrapartida dessas posições que estão minando a nossa fé? Before I respond to that, I want to say a word to my wonderful brother. Eu gostaria, antes de responder essa pergunta, uma palavra para o nosso irmão maravilhoso. I believe he said he was 90 years old. Eu entendi que ele está com 90 anos. Arbutus and I are 70. Eu e Arbutus temos 70. You've been a wonderful encouragement to me. I hope I have your energy and commitment and vision when I'm 90. O senhor foi uma grande inspiração para mim. Eu espero que eu tenha a clareza mental, a energia e essa vontade, garra toda que o senhor tem quando eu chegar aos 90. Thank you, and thank you for your wonderful witness over so many years. Muito obrigado e muito obrigado pelo seu testemunho durante tantos anos. My basic response to the question is to say we should measure every proposal, every idea, every presentation by what the Bible says. E a minha resposta básica seria o seguinte: nós temos que medir cada apresentação, cada proposta, cada ideia que aparece pelo aquilo que está na Bíblia. Arbutus and I are not trying to make new proposals or suggest new models. Arbutus e eu não estamos propondo novos modelos ou novas propostas. We're trying to say we'd like to get as close as we can to following Jesus and being biblical. Nós estamos tentando dizer que nós queremos chegar o mais próximo possível de seguir o modelo bíblico de ser como Jesus.
And so measure every person, especially if they come from the United States, by what the Bible says. E então nós tentamos avaliar cada pessoa, especialmente quando chegam nos Estados Unidos, por aquilo que está na Bíblia. You know, we talked yesterday about the gospel of wealth and how it's a very one-sided statement about all of what the Bible says. E nós citamos ontem na teologia, falando da teologia da prosperidade, como que é uma visão unilateral, distorcida daquilo que diz na Bíblia. Biblical balance and biblical fidelity are my slogans. E fidelidade bíblica, equilíbrio bíblico são os meus slogans. Ok, não existem outras perguntas aqui, então eu vou fazer uma pergunta pessoal. He's saying that there aren't any other questions. He's going to ask his question. Well, we see in our low-income communities a growing number of homes that the mother is the only thing that remains in the family. In fact, the central part of the family. E nós vemos nas nossas famílias de baixa renda que muitas vezes a mulher passa a ser cabeça da família, a única referência, rimo da família. In fact, it's not her fault. It's because the man doesn't assume their responsibility over this family. E isso não por conta dela, mas porque o homem não assume a posição de liderança dentro do lar. How do you see this in terms of the model, the family model, and the impacts to the children? Como os senhores veem essa questão em termos do modelo que temos e o impacto sobre as crianças? It seems to me that we all start where we are in living our Christian lives, and none of us can do it alone. Acho que todos nós começamos do ponto em que estamos a nossa vida cristã e nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. We may not have a nuclear family that is intact, Talvez não tenhamos aquela família nuclear intacta, but if we are part of a church family, mas se somos parte de uma família em igreja, we do have brother and sister and uncle and aunt. na realidade nós temos irmão, irmã, tia e tio. So what you're saying that this is often not the fault of a person who has to carry the ball alone. Então o que o senhor está colocando é que às vezes não é culpa daquela pessoa que tem que carregar a coisa toda sozinha. And we believe in loving our neighbor as ourselves. E nós cremos em amar o nosso próximo como a nós mesmos. Then we must all in the congregation embrace that person and that task. E então todos na congregação nós temos que abraçar e cuidar daquela pessoa e fazer essa tarefa. I think what Arbutus has said is absolutely crucial. O que a Beatriz colocou eu acho essencial. In the shorter run, the local body of believers can be a substitute family in powerful ways. E na comunidade local, na igreja local, a igreja passa a ser a família substituta de muitas maneiras. At the same time, we need to work to renew wholesome family life in the whole society. E ao mesmo tempo nós temos que trabalhar no sentido de renovar a vida familiar sadia em toda a sociedade. We have the same problem in the United States and Western Europe. Nós temos o mesmo problema nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. The family is collapsing in fundamental ways in many societies. A família está se desfazendo essencialmente de muitas maneiras nessas sociedades. I don't think our civilization can exist long term with this kind of chaos and agony and pain at the center of our family life. A nossa sociedade não vai poder perdurar por muito tempo com esse tipo de sofrimento, dor no meio da família, da vida da família. So first in the church we model wholesome family life, lifelong marriage covenant. Primeiro, dentro da igreja, nós atendemos para a questão da vida familiar sadia.
And we try to persuade the larger society to return to a more wholesome understanding of marriage. E nós tentamos persuadir a sociedade como um todo a retornar a um modelo de casamento mais sadio. But in the meantime, we must throw our arms around single moms and walk with them and help them as a substitute family in the body of Christ. Mas ao mesmo tempo nós temos que abraçar as mães solteiras e ajudar a caminhar do lado delas e fazer com que elas tenham uma vida completa dentro do corpo de Cristo. In order to get to a more sophisticated way of changing family structures, De forma a chegar a uma maneira mais sofisticada de mudar as estruturas familiares, I think a very important first step is how we teach our children um primeiro passo muito importante é como nós ensinamos os nossos filhos and what we teach our young people about male-female relationships. e o que nós ensinamos aos nossos jovens sobre relacionamento entre homens e mulheres. And how we model healthy friendships as a good, important first step in finding a marriage partner. E como nós vivemos ou somos modelo na maneira sadia de buscar um companheiro para o casamento. So we need to learn the best ways to do every step of the process of teaching people from childhood to marriage to parenting. There is much we need to learn in terms of how to pass the best on from generation to Então generation. nós temos que ser modelos, nós temos que achar uma forma de passar e ensinar desde a infância até a idade adulta. Nós temos muito a aprender como ensinar esses princípios de geração em geração. Okay, thank you. New questions. It's not addressed, so you feel comfortable to answer anyway. Why we Christians distinguish between evangelization and social action? Okay. Lê a pergunta em português também. Lê Ok. também em português também. Você quer que eu leia em português? Ok. Por favor. Por que nós evangélicos ainda fazemos distinção entre evangelização e ação social? So, you need your earphone. O anúncio das boas novas do reino de Deus, que é evangelização, já não deveria subentender a ação social? This question is, shouldn't the announcing of the gospel come with the idea of social action inside it, imbued in it? I think that there are all kinds of interrelationships between evangelism and social action. Eu acho que existe todo tipo de interrelacionamento entre evangelismo e ação social. I like to say that they're inseparably interrelated. Eu gosto de dizer que eles são entrelaçados de maneira inseparável. But I think they are not identical. They're not the same thing. Mas não são coisas idênticas, não é a mesma coisa. The purpose of evangelism is inviting individuals to accept the gospel, come into a living relationship with Jesus Christ, join the new community, and beyond the way to living forever with the Lord. E a ideia do evangelismo é que as pessoas participem, entrem numa nova comunidade, entrem numa caminhada para passar o resto da vida com o Senhor. The purpose of social action is to help improve and transform the lives of people, the socioeconomic lives of people in their life here. E a ideia da ação social é melhorar, ajudar as pessoas a melhorar a qualidade da vida, os padrões de vida na vida aqui na Terra. On the basis of creation, it's a good thing to help people have better social material lives now. Com base na criação, é bom a gente ajudar as pessoas a melhorar o seu padrão de vida no aqui e agora.
But we know people are also sinners and need to come to Christ to be transformed. Mas nós sabemos que as pessoas são pecadoras e precisam chegar a Cristo para serem transformadas. And we know that God wants not just a good life here now for people, but He wants them to live forever with Him. Mas nós sabemos que Deus não quer só que as pessoas tenham uma vida melhor no aqui e agora, mas que eles passam toda a eternidade com Ele. It's possible to work for 20 years to help improve the socioeconomic life of people. É possível trabalhar 20 anos melhorando a situação social e econômica das pessoas. And if you do that in the name of Christ, that will be a kind of beginning of announcing the gospel. E se fizer isso, isso seria o começar a anunciar o evangelho. But it's not the same thing as saying to a person when the Holy Spirit is drawing them, won't you open your heart and accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Mas não é a mesma coisa que chegar perto da pessoa e falar para a pessoa assim, você não quer abrir o seu coração ou a sua vida e receber o Senhor e Salvador? One historical comment. Um comentário histórico. In the 70s and 80s and 90s, there was a whole section of the church Havia nos anos 70, 80 e 90 toda uma parte da igreja that said social action is evangelism. que dizia que a ação social é o evangelismo. There's no distinction. Não há diferença. If you look at what they were only doing social action. Se olhar o que eles estavam fazendo, eles só estavam fazendo ação social. They were not inviting individuals to personal faith in Jesus Christ. Eles não convidavam os indivíduos a uma fé pessoal em Jesus Cristo. But they said, of course we're doing evangelism because social action is evangelism. Eles falam, claro que nós estamos fazendo evangelismo, porque a ação social é o evangelismo. So I think it's important to understand that evangelism and social action are not identical, but they're very tightly interrelated. Mas é muito importante ver que não são idênticos, mas estão completamente entrelaçados. And the ministries that I like best are the ones that are doing them all together. E os ministérios que eu mais gosto são aqueles que conseguem fazer tudo junto. Você pode traduzir e ler em português, faz os dois. Okay. A related question. Vai ler em português? You can use the earphone, please. Como, a seu ver, a adesão à teologia da libertação por muitos protestantes na década de 70, ou melhor, eu acredito, qual o seu ponto de vista sobre a adesão da teologia da libertação? A segunda parte da questão. É possível uma combinação de elementos sociais com uma visão do Evangelho, já que os pobres são preferência do Evangelho? Well, I think we must, if we're biblically faithful at all, combine a passionate concern for justice for the poor with every other part of our Christian faith. Eu creio que se nós somos cristãos, nós temos que combinar uma preocupação, um interesse passional pelos pobres com todas as áreas da nossa fé. And I think the single most important thing that liberation theologians helped the rest of the church understand is this. E eu acho que a coisa assim principal que a teologia da libertação ajudou os demais cristãos a entender no evangelho é o seguinte: White Western Europeans and North Americans forgot or neglected what the Bible said about God's concern for the poor. E é que os cristãos brancos da Europa e da América do Norte esqueceram que a Bíblia dizia com relação aos pobres. Liberation theology lifted up that biblical concern and forced all of us to see it more clearly. E a teologia da libertação forçou a aparecer essa questão e todos nós dessemos atenção a isso de uma maneira mais clara. There's an important sense in which I would call myself a liberation theologian. Existe até um sentido no qual eu me chamaria de teólogo da libertação. I gave a paper 30 years ago at the Evangelical Theological Society in the U.S. on an evangelical theology of liberation. Em 30 anos atrás, eu apresentei um trabalho na Sociedade de Teologia Norte-Americana sobre a teologia da libertação. But, I would have some critiques. Eu teria umas críticas of actual Latin American liberation theologians. De alguns teólogos da libertação da América Latina.
in my conversations with René Padilla and Samuel Escobar, your great Latin American evangelical theologians, Em minhas conversas com René Padilha e Samuel Escobar, grandes teólogos latino-americanos, they told me that even though they were interested in being part of the dialogue among liberation theologians, they were not really accepted in the fraternity of liberation theology. eles disseram que, embora eles estivessem abertos, interessados no diálogo teológico na América do Sul, eles não eram bem aceitos dentro da fraternidade da teologia da libertação aqui. And the reason was that they were more critical of Marxist sociology than much liberation theology. E a razão disso é que eles eram mais críticos da teologia marxista do que a maioria dos teólogos da libertação. But that's a long conversation, and I'm not a specialist in liberation theology. Mas isso é uma longa conversa e eu não sou especialista em teologia da libertação. I'm grateful for what's taught the church. Eu estou muito grato àquilo que é ensinado na igreja. Bom, temos mais 3 perguntas e daí vamos encerrar, mas esta ainda é para Ronald. Bom, pode ser para os dois, na realidade, não está endereçado. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É possível que se pense nas boas obras para os miseráveis? Penso que as boas obras não devem apenas ser para eles, mas para todos. Yes, I think that we are called to seek the well-being of every person in the world. Nós somos chamados para buscar bem-estar, o bem para todas as pessoas do mundo. Wealthy people also have needs, and Christians are called to be concerned about those. Os ricos também têm os seus problemas e necessidades, e os cristãos são convocados para atender essas necessidades também. But the Bible keeps emphasizing God's special concern for the poor. Mas a Bíblia enfatiza continuamente a preocupação especial que Deus tem pelos pobres. It's not because God cares any more about the poor than everybody else. God cares equally about all people. Não é que Deus se preocupe mais com o pobre do que com as outras pessoas. Deus se preocupa igualmente com todos. But most powerful and wealthy people I know care a lot more about themselves than they do about the poor. Mas a maioria dos ricos e poderosos que eu conheço se preocupa muito mais consigo mesmo do que com os pobres. God cares equally about everybody. Deus se preocupa igualmente com todos. So God's equal concern for everybody, when compared with our special concern for ourselves, makes God look like he's biased. E pelo fato de que Deus se preocupa com os pobres, tendo em vista que a gente se preocupa com a gente mesmo, fica parecendo que Deus é tendencioso em direção aos pobres. But we're the one that's biased. God cares equally about everybody. Mas nós é que somos os tendenciosos. Deus se preocupa igualmente com todo mundo. I'm reminded of a verse that says, "Do good to all, especially those of the household of faith." Eu me lembro do versículo que diz que façam o bem a todos, especialmente os da casa da fé. So when I think of how to spend my time, it is often first I commit myself most to those who are my brothers and sisters in my local congregation. Então, quando eu estou pensando em como gastar o meu tempo, eu me dedico em primeiro lugar àqueles que são da congregação onde eu reúno. And often those I befriend are those who are poor in some way. E muitas vezes as pessoas com quem eu faço amizade são pessoas que têm algum grau de pobreza, de alguma forma. So priority to the household of faith and priority to those who are poor in some way. E então a prioridade é para os da casa de fé e aqueles que de alguma forma são pobres. Ok, obrigado. Bom, nós iniciamos com 2 perguntas para a Miss Abildos e vamos terminar também com 2 perguntas para a senhora, ok? A primeira, ouvi um pastor afirmar que o ministério pastoral equivale ao sacerdócio do Velho Testamento. Sendo assim, não tendo havido
sacerdotisas, mas apenas profetisas, não caberia hoje o ministério pastoral exercido por mulheres? Ou melhor, uma afirmação aqui, desculpe. Não caberia hoje o ministério pastoral exercido por mulheres, ponto. Ao mesmo tempo, permitem que mulheres exerçam as mesmas funções de pastores sob o título de missionárias. Gostaria de saber a opinião da doutora Arbutus sobre isto. I grew up in a Mennonite church where pastors are not seen as very different from the rest of the congregation. Eu fui criada numa comunidade menonita, onde os pastores não são vistos assim como tão diferentes dos demais da congregação. And the scripture in the New Testament that was very important to us was one that talked of the priesthood of all believers. E uma parte das escrituras que nos era muito importante era do sacerdócio universal de todos os crentes. So that each of us is able to come to God through Christ. E, ou seja, que cada um de nós pode chegar diretamente a Deus através de Cristo. And that makes us all equal in terms of that access. E nesse sentido todos somos iguais neste acesso. And because that is from the New Testament, I was taught that it's a further revelation than what the priesthood was in the Old Testament. E devido ao fato de que isso se encontra no Novo Testamento, eu aprendi que isto era mais uma revelação além do que era mostrado pela questão do sacerdócio do Antigo Testamento. So I would need to invite the questioner to explain to me why the Old Testament scripture for him takes precedence over the New Testament. E então a pessoa que colocou a pergunta talvez pudesse depois esclarecer para mim como que o texto do Antigo Testamento teria precedência em cima da revelação do Novo Testamento. E a última pergunta é: por que a mulher perdeu o foco no Velho Testamento ou quando isso começou a ocorrer? When did women lose the focus, or when was the focus of women lost? Does that come from the Old Testament? At what stage? My understanding is that because it was there in creation, there was a woman's voice and a man's voice were there. They were both walking with God, both in relationship with God, and that when they chose their own way and rebelled against God and were no longer able to be in that close, intimate relationship with God, they also, I beg your pardon. Sorry. Pelo que eu entendo, lá no começo, o homem e a mulher juntos tinham o diálogo com Deus, e foi a partir do momento da queda quando tanto o homem como a mulher começaram a perder o foco. Yes. Thank you. And indeed, one of the consequences of that rebellion against God was what separated us from God and from each other. E com uma das consequências dessa rebelião contra Deus foi esta separação nossa de Deus e um do outro. And that there's been a power struggle ever since. E houve uma luta pelo poder, uma luta entre as partes desde então. And as I said, one of the consequences was that men would do more lording it over. E uma das consequências seria que o homem estaria dominando. However, women also have a responsibility. Mas as mulheres também têm uma responsabilidade. There is often perhaps an unhealthy dependency that gives us some power. E às vezes tem uma
dependência indevida ou não saudável que dá à mulher um poder extra. And in Christ, we have the promise E em Cristo nós temos a promessa to be reconciled to God a vir a reconciliação com Deus and to each other. e uns com os outros. And then for both men and women, our model is Jesus. E para homens e para mulheres, o modelo é Jesus. It is for us to find out what it is that God has gifted us with, because everyone in the body has a gift. E é para nós descobrirmos qual o dom que Cristo nos deu, porque todo mundo no corpo de Cristo tem algum dom. And each one's gift is for the benefit of the whole. E o dom de cada um é para o benefício de todos. We encourage each other's giftedness, and we recognize and are faithful with our own. Nós reconhecemos os dons dos demais e nós somos fiéis no uso dos nossos dons para atender o todo. The more we do that, the less we will see of the imbalance. Quanto mais nós fizermos isso, menos nós vamos ver o tal desequilíbrio. Bom, eu gostaria de agradecer, acredito que Débora vai fazer o fechamento, mas agradecer da minha parte as palavras, testemunhos, experiência de vida inspiradoras para a nossa caminhada aqui no Brasil. Para nós é muito importante restaurar sempre o compromisso cristão dentro da obra social e desafiar a área das igrejas para a ação social, ou seja, nós sempre procuramos equilibrar, balancear entre a obra social e o trabalho de evangelização para que a nossa missão seja realmente integral. E vocês trazem uma inspiração, trazem um fortalecimento para nós. Muito obrigado.